Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Jovem assassinado a tiros no bairro de Prazeres. Rapaz morre baleado no Caiara da Iputinga. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta terça-feira, 22 de fevereiro de 2022. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. De ontem para hoje, nas últimas 24 horas em Pernambuco, foram registrados 12 assassinatos. 9 dos crimes ocorreram no interior e 3 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 520 homicídios, sendo 296 no interior e 224 no Grande Recife. Casal de vizinhos executado a tiros na frente de casa no bairro do Barro, zona oeste do Recife. O crime chocou os parentes das vítimas e moradores da localidade que pedem justiça para o duplo assassinato. A repórter Simone Santos tem mais detalhes. Os corpos dos vizinhos foram velados e sepultados no cemitério do Barro, mas ainda no Instituto de Medicina Legal do Recife, o irmão de Petrônio da Silva, de 61 anos, lembrou que o irmão não se metia em confusão. Eu sempre fui pessoa do bem, uma pessoa muito boa, que ajudava as pessoas, e era uma pessoa normal, não tinha uso de droga, nunca fez violência com ninguém. Eu imagino o que é que pode ter acontecido, quem pode ser esse homem que aparece nas imagens? Não, eu não tenho a mínima ideia. Já os familiares de Daniela Alcione Gomes de Freitas, de 44 anos, sabiam que ela estava sendo ameaçada pelo ex-companheiro, um homem que é ex-presidiário e que não aceitava o fim do relacionamento. No cemitério, um familiar que pediu para não ser identificado disse que espera que a polícia esclareça o crime. Ele tinha muito ciúme, era uma pessoa muito ciumenta, uma pessoa extremamente possessiva, né? E veio a ameaçar ela de morte. E que seja feita a justiça para que ele cumpra, né? A pena que for colocada para ele, né? E que ele pague. Quem conheceu o ex-namorado de Daniele diz que o homem que aparece nas imagens atirando tem todas as características do suspeito. Os vídeos mostram o primeiro momento em que o homem chega correndo, agachado, se escondendo entre um carro que estava estacionado. Já o outro vídeo mostra o homem atirando. Primeiro em Petrônio, que cai depois de ser baleado. Depois em Daniele, que tenta fugir, mas é atingida também. Em seguida, o suspeito recarrega o revólver e atira novamente nos dois. Petrônio e Daniele conversavam na calçada da rua onde moravam, no bairro de Areias, quando foram assassinados. Simone Santos, para a Rádio Jornal, Rádio Notícia. Sociólogo é baleado durante tentativa de assalto no bairro da Imbiribeira, zona sul da capital pernambucana. Emerson Pereira chega com mais informações. O crime foi na rua General Góes Monteiro, uma via paralela à Avenida Mascarenhas de Moraes, a principal da Imbiribeira. Era por volta das 7h30 da noite. O sociólogo de 38 anos tinha estacionado o carro há alguns minutos, quando os bandidos chegaram em outro veículo. 2 suspeitos desceram armados. O motorista se assustou e deu ré. Foi nesse momento que ele acabou sendo baleado no ombro. A esposa, Elaine Nunes, estava saindo da casa da família e conta o que viu. Ele tinha acabado de me deixar aí na casa do meu tio, onde minha mãe estava, e eu tinha deixado minha filha na residência da minha mãe, que fica aqui próximo. Quando aconteceu, eu escutei os tiros, escutei uma ré, escutei como pneu de carro, né, cantando, e eu já sabia que era com ele. O coração já veio à boca, porque eu saí correndo, olhei na rua, já não vi ninguém, e ele estava acelerando, todo ensanguentado. Eu tirei ele do banco do motorista, colocando para o passageiro, e saí em seguida para o hospital. A dona de casa, Neide Guimarães, que mora na mesma rua, conta que ouviu o barulho dos tiros e ficou em choque quando soube o que tinha acontecido. Eu não dormi, fiquei preocupada. Quando eu vi os tiros, eu saí pensando que tinha sido... O telhado tinha caído em cima do carro, né? Quando eu cheguei aqui, eu só vi o carro passar.
muito ligeiro. Os moradores do bairro da Imbiribeira estão assustados com essa onda de crimes na área. Eles comentam, inclusive, que esse caso que vitimou o sociólogo não foi um fato isolado, não. Andando aqui pela localidade, é fácil encontrar outras pessoas que já caíram nas mãos dos bandidos. A comerciante Marli Barros, por exemplo, já teve o carro levado por criminosos nesta mesma rua. Foi questão de segunda. Eu cheguei da praia, deixei ele na frente, entrei e dei a chave pro meu sobrinho estacionar. Quando ele chegou, tia, o carro tá onde? Eu disse, foi na frente. Ele disse, não tá. Aí quando eu cheguei, limpo o lugar, não tava, aqui na frente mesmo. É difícil ver policiamento aqui, é um deserto aqui, que parece que... E você não vê ninguém, nem o carro de polícia, nada. Emerson Pereira, Rádio Jornal, Rádio Notícia. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Youtuber e mototaxista é suspeito de estuprar várias mulheres em Paulista, no Grande Recife. Confira tudo isso com a repórter Simone Santos. Na frente da delegacia de Abreu e Lima, a revolta de uma cabeleireira que quase foi abusada por um homem que se passou por mototaxista. Aí pegou esse bora, como só que ele montei na moto, ele foi passando assim, moço, me entrou daqui. Esse meu vou ali na frente pegar minha mochila, um rapaz que quando eu pegar o caminho eu vou direto pra casa. Certo, aí ele passou por trás do shopping Motorway, antes da subida do viaduto, tem um matagal embaixo, aí ele foi pra ali, se mostrasse por aqui, ele faz xixi. Eu disse, por que não fez xixi na pista? Aí ele disse, para, cala a boca, bora, e puxou a pistola, mandou tirar a roupa. Na hora que ele mandou tirar a roupa pra fazer o ato comigo, sexual, eu disse a ele que eu tava de resguardo. Ele não acreditou. Aí ele puxou o absorvente, disse, moço, só aqui. Aí ele olhou assim, bora, eu abri o flash e queria que fizesse um sexo oral nele. E eu disse, eu não vou fazer isso não. Aí disse, não consegui lhe estrupar não, mas a outra eu vou estrupar. Aí ele saiu puxando a moto, deixou ele no matagal e foi embora atrás dela. Já a ex-cunhada dela não teve a mesma sorte. A diarista foi levada para a área de mata, que fica próximo ao Hospital Miguel Arraes, em Paulista. E lá foi violentada sexualmente. Ele seguiu com ela, chegou no Miguel Arraes, disse que ia dar um remédio à amiga dele. Entrou, você achou meio assim, mas, moço, eu só vou entregar aqui. Então não foi, entrou num matagal lá, na frente do muro, e fez o ato sexual com ela. Tirou o dinheiro que estava com ela, a quantia, e tirou o celular, estrupou ela e a segurou na moto, e ele puxando, ela se lembrou do netinho, e soltou a moto e saiu desesperada no escuro. O suspeito foi preso em flagrante, pois já havia outras denúncias de que um homem em uma moto vermelha chegava nas paradas oferecendo corrida de mototáxi e no meio do caminho rendia as vítimas com uma arma e tentava abusá-las. O homem, que tem 7 mil seguidores em uma rede social e é conhecido em Abreu e Lima por fazer pegadinhas e postar na internet, tentou se explicar na saída da delegacia. Neste momento, uma das vítimas tentou agredir o suspeito, mas foi contida por familiares. Simone Santos, para a Rádio Jornal, Rádio Notícia. Moab Nascimento Pereira, um rapaz de 35 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo no habitacional Abençoado por Deus, localizado na rua Maurício de Nassau, no Monteiro, zona norte do Recife. Crime praticado por elementos desconhecidos. De acordo com informações, Moab seria usuário de drogas e ex-presidiário. Por sinal, ele usava a tornozeleira do sistema prisional quando foi assassinado. O corpo dele é encaminhado ao IML. Homem morre esfaqueado no centro de Brejo da Madre Deus, no Agreste do Estado. Jurandir Gonçalves da Silva, de 51 anos, estava em um bar quando foi surpreendido pelo assassino. A vítima foi esfaqueada no pescoço e morreu a caminho do hospital. De acordo com a polícia, o suspeito de 48 anos foi preso em flagrante. Homem de 23 anos encontrado morto em um terreno baldio no bairro Areial, que fica em Toritama, no Agreste pernambucano. A vítima foi atingida por um tiro na cabeça. Segundo a polícia, ele tinha envolvimento com tráfico de drogas na região. Ex-presidiário é assassinado a tiros em Lajedo, município do Agreste pernambucano. O homem de 33 anos estava na garagem da casa onde morava quando um homem chegou em uma motocicleta, sacou um revólver e
atirou várias vezes contra ele. A Polícia Civil está investigando o caso. Homem é morto a tiros dentro de casa em São Bento do Una, cidade do Agreste, no estado. José Marconi Lopes da Silva, 36 anos, foi atingido por vários disparos de arma de fogo e morreu no local. Os suspeitos fugiram e ainda não foram localizados. O corpo de José Marconi foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Rapaz morre baleado no Caiara da Iputinga. Jovem assassinado a tiros no bairro de Prazeres. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Ligadinhos com a gente aqui na Jornal. Iveson Luiz está em Ferraz de Vasconcelos, no estado de São Paulo. O hidrocologista, doutor Ícaro, e a nutricionista, doutora Graziele, e o porteiro Danilo, no Hospital do Idoso, na Avenida Recife. Também ligados com a gente, Valquíria, é a Cláudia Raia da Vila Rica, ela trabalha no Fórum de Jaboatão dos Guararapes. Paulo Brinquedo, no CSU da 4ª etapa do Rio Doce, Olinda. O doutor Júnior é técnico de enfermagem da Multirins. Ele é filho de Carlinhos PM da Bomba no Metério. No mercado de São Lourenço da Mata, toda a turma ligada com a gente, Ramos Gaudêncio, o pessoal da Farinha, Pares também, João da Charque. Na URU Ibura, Givaldo Governador ligado com a gente, o Sargento PM Posidônio está no bairro de Água Fria. Na Ceasa está toda a turma ligada aqui na Jornal, inclusive o presidente Gustavo Melo, os diretores Rafael Suassuna, doutora Patrícia e Paulo de Tasso, e também o segurança Eziel, seu João Jorge Jadson dos Produtos Igual, estão em Igaraçu, no Largo do Afonso, em Águas Compridas. Léo da Banca do Bicho, Claudino Fiteiro, nosso amigo Gabriel Divulgador, os comissários Dodoro Maranguapium e José Vicente Carlos Neto, lotados na delegacia de Paulista. Nu e a esposa Lala em Ponta de Pedras, no Mercado Público em Camaragibe, toda a turma lá ligada com a gente, inclusive Paulo do Queijo, Sandro do Miúdo, a esposa do Sandro Lega, o filho Alexandre e a sobrinha Alice. Na saída do Conjunto Beira-Mar, o pessoal no bar de Mauro da Mão de Vaca, Marcelo Teodoso e a filha Marcela estão em Rio Doce, Olinda. No bairro da Mangueira, o motorista Fred e os irmãos Nilson Pereira e Nilma Pereira, em Olinda, Saulo Holanda. Em Santo Amaro, Vanvan e MC Guela, todos ligados com a gente. Chico, Francisco e todo o pessoal na SDS ligadinho com a gente aqui na Jornal. Francisco mora no Jardim Atlântico, em Olinda. João Severino da Silva, de 31 anos de idade, foi baleado, levou 4 tiros na Praça Leão Croado, no loteamento dos Terreiros, em Vitória de Santo Antão, por elementos desconhecidos. Foi levado para o Hospital João Murilo, mas faleceu devido à gravidade dos ferimentos. Um rapaz sem nenhuma identificação foi encontrado morto a tiros e já em estado de decomposição numa estrada de terra que liga ao sítio Cachoeira do Arroz, em Toritama. A autoria e os motivos do crime estão sendo investigados pela polícia. Valquíris da Silva Oliveira, de 29 anos, residente no Engenho Galileia, em Vitória de Santo Antão, foi assassinado a tiros em frente à residência dele por 2 homens numa motocicleta que roubaram o celular dele. Alex de Oliveira Cavalcante, de 18 anos de idade, residente na rua Vereador José Ferreira de Lima, no centro, em Escada, foi assassinado a facadas, tendo sido ainda levado para o hospital local. Momentos antes, ele foi visto bebendo e usando crack, se viciando. O corpo de Alex de Oliveira Cavalcante foi removido do hospital local para o IML em Caruaru. O ex-presidiário Igor Carlos da Silva, de 26 anos, aliás, aniversariando hoje, ele foi assassinado com disparos de arma de fogo no sítio do Salobro, zona rural de Buíque, no Agreste, no estado. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Damião José Macedo, idoso de 76 anos de idade, foi atropelado no sítio Porteira, zona rural de Altinho, por uma motocicleta, sendo levado para o hospital local, onde faleceu devido à gravidade dos ferimentos. Um homem sofreu queimadura durante a explosão de uma bateria de um carro. Isso mesmo, o acidente aconteceu na BR-109 em Igaraçu e ele teve os olhos atingidos. Foi levado para um hospital particular no bairro da Caxangá. Um
carro que teria sido roubado foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal na BR-232 em Sertânia, no sertão do estado. O motorista foi preso e encaminhado à delegacia de roubos e furtos de veículos. O biscateiro Matheus de Oliveira Guerra, de 18 anos, residente na rua 184, no bairro Caetés-1, em Abreu Lima. Ele foi baleado na avenida dele, lá no Caetés-1, no reservatório da Compesa, por um elemento desconhecido. Segundo informações, ele seria viciado em drogas e foi socorrido no hospital Miguel Arraes, em Paulista. Vinícius Gonçalves de Azevedo, jovem com 22 anos, foi baleado na Rua dos Coelhos, lá nos Coelhos, por elementos desconhecidos, sendo levado inicialmente para o IMIP e depois removido para o HR. Robinson Vitor de Souza Melo, 33 anos de idade, conselheiro tutelar. Ele foi agredido lá no Conselho Tutelar, localizado na Rua Leonardo da Vinci, no Curado 2, pelo elemento Marcelo Arlindo da Silva, de 45 anos, que conseguiu fugir. Jackson Lima dos Santos, de 26 anos de idade, dirigia o carro dele quando sofreu um atentado baleado na Rua Doutor Francisco de Araújo, loteamento Porfírio, em prédio da Madre Deus, por elementos desconhecidos. O carro dele, no momento em que ele foi baleado, ficou desgovernado, batendo uma cerca e pegou fogo. Ele, Jackson Lima dos Santos, foi socorrido no hospital local e depois removido para o Regional do Agreste, em Caruaru. O ônibus da empresa Príncipe foi assaltado na Praça Agamenon Magalhães, em Santo Amaro. 2 homens armados com facas peixeiras roubaram os pertences dos passageiros. Diogo Alves de Almeida, de 31 anos de idade, foi esfaqueado na Vila Arifena, na Guabiraba, pela ex-companheira dele, Raquel Monique Sena de Oliveira, de 25 anos de idade. Ele foi levado inicialmente para o Pinho do Cogine Papo e depois removido para o HR. Luciano Brilhante da Silva, de 22 anos, e o pai dele, Luciano Florencio da Silva, 44 anos, residentes na Rua Mata Grande, no bairro da Várzea, foram baleados na residência por elementos desconhecidos. Segundo informações, o alvo seria um outro filho, seu Luciano, um tal de Vitinho, que vive em transações erradas. As vítimas foram socorridas na emergência do Hospital da Restauração. Na Avenida Bibiribe, bem pertinho da entrada de Madeira do Rosarinho, toda a turma ligada com a gente, lá no Zé da Mão de Vaca, o Bar Recanto Timbalbense, inclusive Galego do Escape, China da 1002, o Sargento PM Solteirinho e Jorge do Gás. William Marcos Pereira do Nascimento, jovem com 18 anos de idade, foi baleado no bairro Santo Aleixo, Jaboatão dos Guararapes, por um elemento, um jovem também de 18 anos, que estaria apaixonado pela namorada da vítima. Caso passional. O William Marcos Pereira do Nascimento foi socorrido na emergência do HR. Rosângela Santos de Azevedo, 36 anos de idade, esta foi agredida com pasadas, isso mesmo, golpes de pá. Isso aconteceu na rua Valdomiro Tenório Cavalcante, em Pedra, interior do estado, e foi o sobrinho dela, Vinícius de Azevedo Siqueira, e o pai do Vinícius, Erivando Santos de Azevedo, 43 anos, que agrediram a mulher. Ela foi socorrida no hospital local. Ari Pereira Matias, de 41 anos de idade, e a esposa dele, marido Socorro Tavares de Arruda Matias, 35 anos, trafegavam de motocicleta e foram surpreendidos por 2 ladrões de uma outra motocicleta. Isso aconteceu em Macaparana. Ari foi baleado e o casal acabou caindo da motocicleta. E a mulher dele teve um infarto e morreu na hora. O Ari Pereira Matias foi socorrido na emergência do hospital local. Um adolescente de 17 anos foi baleado em um bar na rua 33, no bairro do Alto Grêmio Paulista, por 2 homens numa motocicleta. Ele foi atingido na perna e levado para o hospital Miguel Arraes, em Paulista. Carlos Antônio Souza do Nascimento, 35 anos de idade, catador de recicláveis. Ele foi alvejado a tiros em frente à estátua de Santo São Lourenço, na rua Barão de Caruaru, na Muribara, em São Lourenço. O atentado praticado por elemento desconhecido. Ele foi atingido no braço esquerdo e levado para o hospital Getúlio Vargas. Uma dona de casa acionou a polícia militar, pois um ladrão havia invadido a casa dela e cometido roubo de objetos. A polícia localizou e prendeu o suspeito, Cleberson Roberto Alexandre da Silva, 19 anos. Parte do material roubado foi recuperado na casa dele. Já o resto, um roteador e um aparelho de DVD, ele havia vendido por apenas R$10. E o intrusão dançou também, sabe quem? Um idoso
idoso, isso mesmo, velho, também dançou na parada. Antônio José de Souza, de 62 anos de idade. Ele e o ladrão foram encaminhados à delegacia de Nazaré da Mata. Na Praça do Troca, bairro Santo Antônio em Carpina, um homem que parecia estar louco, armado com um facão, saiu danado correndo e tentando agredir o povo na rua. O elemento Washington Amorim de Lima Silva, ele encarou até a polícia, isso mesmo. Ele partiu para cima do efetivo e tentou agredir os praças também. Acabou dançando. Ele foi levado para a delegacia local. Na Praça do Cemitério em Nazaré da Mata, 2 homens foram presos quando trocavam tapas numa briga danada no meio da rua e os suspeitos foram agarrados pela PM. Marlos José da Silva Júnior, 21 anos, e Marcos Henrique Ferreira da Silva, 19 anos. Os dois foram levados para a delegacia local. A polícia militar abordou um elemento com atitude suspeita no município de Panelas, no agreste do estado. Ao abordar o elemento, Alisson João da Silva, de 24 anos, ele estava com dificuldade de falar. Aí os policiais abriram na marra a boca dele, o que tinha lá? Droga, maconha, estava entupidinha de maconha a boca dele. Levaram o viciado para casa e na casa dele encontraram mais droga, mais maconha e também até um pé do entorpecente. Ele dançou, foi levado para a delegacia e autuado em flagrante. Um caso de violência doméstica foi registrado na cidade de Caetés, no agreste do estado. Uma jovem de 21 anos foi espancada e jogada contra uma parede pelo companheiro Lucas José. A polícia militar foi acionada, mas o criminoso conseguiu fugir. Na rua Augusto Ferreira de Almeida, no centro de Jupi, no agreste do estado, a polícia militar resgatou em uma residência uma mulher de 27 anos que vinha sendo mantida em cárcere privado pelo padrasto Luiz Paulo Gomes da Silva, de 50 anos, que teria tentado até estuprar a enteada. O danado é que a companheira do suspeito, mãe da vítima, era conivente, ou seja, sabia de tudo e não procurava a polícia. Os gritos da jovem chamaram a atenção da polícia militar. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Rapaz morre baleado no Caiara da Iputinga. Isenilson José Cabral Júnior, de 26 anos, residente na rua Doutor Pernambuco, por trás do Parque do Caiara, na Iputinga. Ele foi assassinado com cerca de 10 disparos de arma de fogo em frente à casa do pai dele, lá no Caiara, por 2 homens em um carro Fox prata que teriam anunciado o assalto. Ele ainda tentou correr, mas foi seguido e assassinado. E atenção! Jovem assassinado a tiros no bairro de Prazeres. Natanael Torres dos Santos, com 19 anos de idade, ele trafegava numa motocicleta, uma Titan preta de placa IYH3F41, quando foi emboscado e assassinado a tiros de revólver e também espingarda 12 na rua Doutor Luiz Regueira, por trás do armazém mercado, no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes. Elementos em um carro preto, veículo não identificado, cometeram um crime. A vítima ainda tentou correr, mas acabou assassinada. O corpo de Natanael Torres dos Santos foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade, controlando o plantão, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.